Muita gente me pediu para fazer esse vídeo dando dicas de como criar um personagem original. E bom, para isso eu tô aqui. Quando a gente vai criar um personagem, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Algumas coisas que a gente faz, outras coisas que tem que ficar de fora. O que é um design bom, o que é um design ruim? A gente vai tentar responder tudo isso hoje, mas eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque no final eu vou dar algumas dicas e alguns bônus extras sobre esse assunto. Porém, para você entender, você vai ter que ficar até o final do vídeo. Se você for lá e pular para os últimos minutos, vai ficar boiando. Então fica até o final do vídeo para entender tudo isso. E você já sabe, né? Se possível, deixa esse like, porque fazer esses vídeos dá muito trabalho. E dessa maneira, o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. A gente tá quase monetizando e também a gente tá quase com 5 mil inscritos. Então, se você deixar o like, isso vai ajudar o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. E assim a gente vai continuar crescendo aqui no canal. E se você não é inscrito, por favor, meu amigo, já se inscreve, porque tem muito conteúdo aqui sobre criação de mangá, sobre arte, sobre como você fazer seus próprios mangás. E também você acompanha minha jornada enquanto eu tô tentando criar meus próprios mangás também. Então, dito isso, vamos ao que interessa. Quando a gente pensa em design de personagem, na criação e elaboração de um personagem, algumas coisas precisam ser abordadas. Qual é a ideia por trás do seu personagem? Qual a funcionalidade dele, para que serve as coisas que ele usa na roupa dele, de maneira prática mesmo. E também a gente tem que levar em consideração a personalidade e a história daquele personagem, porque isso vai ajudar você a não só criar um personagem mais interessante, mas vai fazer com que o design dele tenha algo a ver com a personalidade e a história, o background daquele personagem. Então, mano, dá uma olhada nesse cara aí. Quando você olha pra ele, claramente você já consegue observar algumas coisas. Provavelmente ele gosta de rock, claramente ele gosta de se vestir de preto, e provavelmente ele quer assumir uma postura diferente do padrão da sociedade. Talvez pra chocar, pra demonstrar uma personalidade ou algo do tipo. Isso a gente consegue ver apenas olhando pra ele rapidamente. E esse outro cara aqui, quando a gente olha pra ele, provavelmente a gente já pensa, pô, provavelmente ele gosta de rap, trap ou algo assim, ele deve se vestir nesse estilo street assim, porque ele deve gostar da cultura do hip hop, né? Então, quando a gente cria um design de um personagem, a gente precisa transmitir essas informações. Quem é ele? Apenas no olhar, a gente tem que bater o olho e conseguir ver. Mas entenda, gente, isso é como eu penso. Não quer dizer que o que eu tô falando aqui é a fórmula perfeita pra tudo. Vai ter outras pessoas que também criam personagens que pensam de maneira diferente. Inclusive, você que, se você gosta de desenhar e criar seus personagens, qual que é o método que você usa na hora de criar seus personagens? Deixa aí no comentário. Eu gostaria muito de aprender com vocês, porque na criação de personagem tem muita coisa que a gente pode aprender com o método de criação de outras pessoas. E você que tá assistindo esse vídeo, dá uma olhada nos comentários. Às vezes alguém ali deu alguma dica de coisa que eu não falei, ou às vezes coisa que eu nem sei sobre criação de personagem. Vamos enriquecer esse conteúdo juntos aí nos comentários, vai ser muito legal ter essa troca com vocês. Eu gosto muito de aprender com vocês também. Agora, dá uma olhada no design do Gon, de Hunter x Hunter. Quando olhamos para ele, claramente percebemos algumas coisas. Ele é uma criança, um pré-adolescente, transmite uma sensação de inocência e um espírito de aventura. Agora, dá uma olhada no design do Goku. Quando a gente olha o design dele, a gente vê claramente que ele gosta de lutar, provavelmente é um mestre das artes marciais, e ele aparenta ser extremamente bondoso, alguém que você claramente gostaria de ser amigo. A gente poderia passar aqui o dia inteiro analisando vários designs de vários mangakas, de vários, não só de mangá, mas de várias sequências, como jogos, filmes, etc. Todos os designs de personagens em geral, de obras já consagradas, eles têm um estudo por trás. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que o design do seu personagem precisa transmitir uma clareza, um fácil entendimento e aceitação quando a gente olha para aquele personagem. Claro, existem alguns personagens que fogem esse padrão, como Kefka de Final Fantasy VI. Quando olhamos esse design, pelo menos pra mim, ele não aparenta ser a maior ameaça do mundo, ele parece ser um bucha de canhão, aqueles personagens que só ficam enchendo o saco o tempo todo, mas não demonstram tanta ameaça. Na verdade, eles mais servem para ser um alívio cômico do que realmente um vilão. E no jogo, até certo ponto, é isso mesmo, mas depois de um tempo ele se revela sendo o maior vilão daquele mundo. Também tem essa questão, às vezes é bom você tentar subverter a expectativa do teu leitor ou da pessoa que está consumindo o que você estiver produzindo na hora que você cria um design. Você pode criar, por exemplo, um cara que parece ser fofinho, mas no final ele é um baita de um vilão, de um canalha, sabe? Então, você saber a hora de usar esses elementos é muito importante. Não necessariamente a gente tem que usar toda hora, mas quando a gente usa com sabedoria, com propósito, também é da hora. Porque, às vezes, subverter a expectativa do público ajuda o autor a despistar quem realmente é aquele personagem. O mesmo acontece com
Mas esse cara aí eu não quero ficar falando muito dele não, porque toda vez que eu vejo esse maluco eu fico com raiva. Só quem lê Berserk vai entender o que eu tô falando. Tá bom, entendido que o design do seu personagem precisa claramente transmitir a personalidade e a intenção dele de maneira extremamente clara, ou subverter a expectativa do público, precisamos então entender como criar um design de maneira funcional. Se você for um design de jogo ou algo do tipo, é comum a gente dar atenção a muitos detalhes, como Tetsuya Nomura, que é odiado por muitos e idolatrado por outros. Eu particularmente gosto dos designs dele. Ele foi o principal design de personagens a partir dos jogos de Final Fantasy VII até o 13, e a mente por trás do universo de Kingdom Hearts. Ele tem o costume de colocar muitas parafernálias nos seus designs, como cintos desnecessários espalhados pelos corpos dos personagens, zippers por toda parte. Normalmente as armaduras ou gadgets que vemos no braço direito certamente não estarão lá no braço esquerdo e assim por diante. E normalmente quando a gente coloca vários dos seus personagens um do lado do outro, eles parecem sim uma banda de J-Rock. Mas como a maioria dos seus produtos são JRPGs, o design dele serve a seus propósitos e transmite de certo modo a personalidade de cada um dos seus personagens. Mas cara, já parou pra pensar se ele usasse essa mesma tática na hora de fazer mangá? Cara, ia ser um terror. Na verdade isso já aconteceu, porque Kingdom Hearts também e alguns Final Fantasy foram adaptados para mangás. E assim, eu sinto muita dó do mangaka que teve que desenhar todos esses zippers, todos esses bolsos, todas essas paradas em todas as páginas dos mangás. Eu com certeza ele ficou com muita dor de cabeça e quando ele terminou a obra ele ficou muito pistola com o Tetsuya Nomura, né? Entendendo que você precisa ser claro, precisa ser resumido na hora de fazer seu design, cabe aqui as palavras do Akira Toriyama. Akira Toriyama ele falava que quando a gente faz um design de personagem, a gente precisa de clareza, praticidade. Ele sempre buscava criar seus designs de personagens da maneira mais prática e funcional possível. Ele limpava toda a informação desnecessária de seus personagens e focava apenas no que era importante para o leitor ou para a pessoa que estivesse jogando os jogos a qual ele estivesse trabalhando, assim como Dragon Quest ou Chrono Trigger. E dessa maneira, a pessoa conseguia entender claramente quem era aquele personagem, o seu carisma, a personalidade de cada um deles. Então isso é muito importante. Às vezes a gente quer deixar nosso personagem extremamente estiloso, com muita parada. Eu já fiz isso, eu fiz isso várias vezes. Na verdade, não faz muito tempo que eu fiz isso, sabe? Só que na hora de você reproduzir aquilo toda hora numa página de mangá, se torna um terror na sua cabeça. Às vezes você perde muito tempo desenhando um personagem, colocando os apetrechos, as parafernália neles, e isso é um gasto desnecessário de tempo. Então busque ser sucinto na hora de criar seus personagens. Aquela parada do menos é mais, entende? Tá bom, entendido que, beleza, eu preciso ser claro na hora de desenhar meus personagens, eu preciso ser sucinto, preciso não perder muito tempo, preciso fazer algo que fique claro à vista, mas como eu vou fazer isso? Simples, meu amigo, referência! Cara, não seja prepotente achando que você é um gênio do balacobaco, que o seu design é incrível, que o seu design, o seu personagem é extremamente original e nunca ninguém pensou em nada parecido. Isso não existe, cara. Isso é burrice até de se pensar. Nesse mundo, provavelmente existe alguém que já pensou em algo muito parecido com você. Vou até contar uma história pra vocês. Quando eu tinha 10 anos, foi a primeira vez que eu fiz um cursinho de mangá, sabe? E eu já tinha criado o nome do meu mangá, que é o Fall Dragon. E aí chegou lá na aulinha de mangá que eu tinha, chegou um moleque e falou: cara, eu tô criando um mangá, o nome é Fall Dragon. Aí eu falei: pô, mano, mas esse nome já é meu. E claro, depois agora na fase adulta eu registrei esse nome. Esse menino depois ele mudou o nome da história dele, ele deixou eu ficar com Fall Dragon por algum motivo. Mas eu já registrei, tá tudo registrado em cartório, então pra mangá eu sei que eu posso usar esse nome. Agora, né, se você usar por exemplo, um bar, um restaurante chamado Fall Dragon, aí são coisas diferentes, mas o nome pra mangá eu já tenho os direitos. O que eu quero dizer com isso? Que provavelmente alguém já criou algo muito parecido com o que você tem na sua cabeça. Então, na hora de você criar os personagens, é bom você procurar referências. Você buscar artistas ou design de games que já fizeram algo parecido com o que você quer fazer, vai te ajudar a cortar alguns caminhos, coisas que você não vai precisar fazer e você vai poder se influenciar nos melhores do mundo. Por exemplo, eu quero fazer um cavaleiro, um guerreiro lendário, tipo um cavaleiro negro. Pô,
Kentaro Miura já fez o Guts com a armadura dele lá muito massa, há muitos anos atrás. Você tem várias e várias histórias de armaduras e tudo mais, cavaleiros que usam armaduras, né? Cavaleiro Zodíaco, por exemplo, né? As armaduras tem muita coisa legal lá que você pode pegar de referência. Você pode pegar referência Dark Souls, Bloodborne, agora Elden Ring, vários games que usam armaduras também. E ver como que eles fazem, Skyrim, sabe? Ah, eu quero fazer um mago. Pô, mago é o que mais tem por aí, mano. Então você consegue pegar boas referências e fazer algo que fique legal, sabe? Ilustrar isso pra vocês com o meu personagem, o Jack. Atualmente, depois dos recentes acontecimentos aqui no canal, até coisas que ainda não posso revelar pra vocês, mas que estão acontecendo no backstage, eu decidi mudar o design do protagonista mais uma vez, mas tem coisas que eu não quero abrir mão. O projeto Fall Dragon vai precisar passar por umas modificações pra atentar às necessidades de tempo, clareza e praticidade. E também, baseado nos feedbacks que recebi tanto do Narrativando quanto de outras pessoas gabaritadas na área, aquele primeiro capítulo que vocês estão acompanhando o desenvolvimento precisará ser modificado. E eu vou entrar em detalhes mais além, depois que eu concluí minha jornada de um mês estudando para criar uma estética nova e me afastando completamente do estilo comics impregnado do meu desenho. Então isso é papo pro futuro. Mas veja, originalmente para o design do Jack eu tinha algumas influências, e eu vou falar elas para vocês. Axel, do jogo Streets of Rage, porque ele usa uma faixa na testa, ele usa luvas vermelhas, ele cai na porrada, ele é muito da hora. Terry Bogard, de Fatal Fury, com a sua jaqueta vermelha estilosa, sua roupa de caminhoneiro, que eu sempre achei muito massa. Yugi, do Yu-Gi-Oh! Eu sempre fui maluco por aquele cabelo do Yugi, que é vermelho e preto, acho muito massa. E quando eu fui criar o meu personagem, quando eu tinha 10 anos, eu pensei, vou misturar as luvas de luta e a faixa do Axel, a jaqueta do Terry e o cabelo ruivo do Yugi. Claro, gente, isso aqui que eu tô falando é o modo que eu pensava como criança, não precisa dizer que é como eu faço agora. Antes que alguém chegue aí nos comentários, essa ideia que você teve de fazer o seu design do seu protagonista eu acho muito ultrapassada. Você deveria ler esse livro, e com certeza ele vai te dizer como criar um design maravilhoso. Eu tô dizendo como eu criei lá no original 10 anos atrás, quando eu tinha 10 anos, eu tô com 31, então 21 anos atrás, tá bom? Fique claro aqui, meus amigos, não precisa mandar um textão ainda não, falando que eu não sei criar personagem porque foi assim que eu fiz há 21 anos atrás. Relaxa. Até porque o conceito original era uma coisa, a história foi modificando e como eu tô fazendo o projeto agora é completamente outro, não tem nada a ver, são dois universos completamente diferentes. Hoje, Fall Dragon é um mangá de aventura e fantasia. Se eu fosse falar pra vocês mangás que ele é parecido, a história é parecida, seria Fairy Tail, que é uma das influências maiores pra mim, Hunter x Hunter, One Piece. Então é nessa vibe, são personagens que saem no mundo, se desbravando o mundo, aventura, porradaria, momentos emocionantes, e é isso. Então eu precisava adaptar o design daquele personagem para o universo assim. E eu fiz isso não uma só vez, mas várias vezes. Cara, quando eu lançar o primeiro capítulo, eu vou fazer um vídeo especial onde eu vou trazer algumas pessoas que acompanharam toda a minha jornada desde o começo. Como a minha esposa, meu irmão. Eles talvez não queiram aparecer, mas pelo menos eu vou falar para eles gravarem um áudio, alguma coisa assim. Outros amigos que estão comigo há muito tempo nessa jornada. E vocês vão entender que o que vocês estão vendo agora já foi modificado muitas vezes. Então é importante você ter essa consciência de que é bom você adaptar o seu personagem também às tendências atuais de mercado. Então, recentemente, quando eu decidi de novo mudar tudo no projeto, né? Eu decidi fazer algo mais simples, com menos páginas e focar mais no desenvolvimento do protagonista. Eu também precisava modificar o design dele. Eu queria algo mais street, algo mais descolado, algo mais que tivesse uma vibe de hip hop também, até porque tem um pouco a ver com a personalidade do personagem que vocês vão conhecer ao longo do processo. E eu queria que ele usasse roupas mais largas, mas assim, também transmitisse aquela vibe de aventura mesmo. Então eu mudei aquelas roupas que ele tinha antigamente com vários gadgets, parafernálias na roupa, a calça preta, meio de couro, assim, e eu mudei isso aí e coloquei algo mais simples. Então, pesquisando sobre como eu podia fazer para adaptar isso, eu conheci os kimonos Haori, que tem muito a ver com a estética do Jack. Eu queria que ele fosse um cara estiloso, descolado, mas que também tivesse influências de artes marciais, até porque o mangá vai ter muita arte marcial. Esses kimonos Haori abertos podem parecer meio uma estética de hip hop, mas se a gente fechar eles também passam a sensação de um lutador de artes marciais. Ele no dia a dia precisa parecer um cara aleatório, mas descolado,
com uma vibe de Trapstar e de moda oriental. E pensando nessas coisas, mantendo algumas referências que eu já tinha, como a jaqueta do Terry ser vermelha, e entre outras referências que eu tinha para a criação desse personagem, e adaptando ele para uma vibe mais moderna, uma história de aventura que se passe em 2024, e não só que se passe em 2024, mas que seja interessante para o público em 2024, que as pessoas olhem e falem, pô, legal esse cara aí, hein? Em 2024, que não fique estranho. Eu cheguei nesse resultado. Então entenda que um design bom não necessariamente precisa ser o design mais original desse mundo. Não precisa ser o mangá 2. Ele precisa ser útil porque você precisa, cara. É simples assim. Você precisa de um cavaleiro, ele não precisa usar todas as armaduras mais lindas e maravilhosas, cheias de rachuras, cheias de camadas do universo. Ele precisa funcionar. Se precisar disso aí tudo, aí você vai ter que fazer, não tem como. Mas se não precisar, você pode fazer algo mais simples, contanto que você olhe para aquele cara e fale, esse é um cavaleiro. Sabe, qual que é a ideia? Quando eu olho pro Jack, eu quero que você entenda, pô, esse cara é um cara legal, parece gente boa, parece ser estiloso, ele é meio descolado, mas ao mesmo tempo ele parece meio bobão. É isso que eu preciso. E o Jack, ele passa essa visão. Aí você pode discordar, eu acho que não sei o que, não, vai ter que esperar o mangá sair pra você ver com mais clareza. Como ele não vai usar só aquela roupa, eu não quero fazer aquele mangá que o cara usa a mesma roupa do começo até o fim, deve estar com cheiro de sovaco e cheiro de saco desgraçado. Eu vou trocar, tá? Ele vai usar roupas diferentes, dependendo de onde ele estiver. Eu acho muito da hora o que o Oda faz com One Piece. Sempre ele tá trocando a roupa dos personagens, isso é muito bacana. Eu pretendo fazer isso com os meus personagens também. O design que você vê é o design de introdução, ele vai usar roupas parecidas com isso várias vezes, mas vai poder variar, não quer dizer que esse é o padrão e só vai usar aquilo ali, entendeu? Mas o mais importante é que o seu design, ele responda e corresponda à necessidade da sua história e do que você tá precisando. É isso é o mais importante. Agora, alguns bônus, eu falei que ia trazer alguns bônus pra vocês, eu vou trazer alguns bônus de coisas que vocês precisam fazer, coisas que vocês podem fazer, mas não necessariamente, coisas que não façam de jeito nenhum, por favor. Então vamos lá para essas primeiras coisas. O Akira Toriyama, ele falou que é muito importante você ter a silhueta dos seus personagens. Se você quer que eles sejam visualmente entendíveis, você pode criar personagens que tenham uma silhueta que seja interessante. Por exemplo, como a do Goku, como a do Homem-Aranha, Wolverine, Batman, sabe? São personagens que você vê a silhueta, você já consegue identificar quem é. Você não precisa ver o desenho todo. Se você conseguir ter esse resultado nos seus personagens, mano, você tá indo muito bem. Mas não quer dizer que isso é uma regra, você não necessariamente precisa disso. Só que se você fizer, vai ajudar muito a entrar e ficar no imaginário popular das pessoas. Outra coisa, quando você for escolher a cor dos seus personagens, da roupa deles, o design, enfim, deles, fique de olho na escala de cinzas. Ou seja, quando você escolheu a cor, tá definido, essa vai ser a cor. Coloca, se você faz um digital, você coloca esse desenho, mesmo se você faça na mão, depois escaneia, eu tiro uma foto e tenta mandar para um software digital, coloca uma camada de preto, ou você tira a cor dele, se você tiver como fazer isso no seu celular, etc. E fica de olho nas camadas de cinza do seu personagem. Até porque se você quiser fazer um mangá, você vai ter que saber a hora de colocar retícula na roupa dele ou não, onde colocar, onde não pôr, entendeu? Eu recomendaria pelo menos 3 tons diferentes dentro da cor. Então você escolhe a cor e tenta encontrar tons que sejam pelo menos 3 tons de cinza. Eu não sei se conseguiu ficar claro, mas pelo menos um escuro, um médio e um bem claro ou nulo, assim, branco mesmo. Então pense em pelo menos 2 a 3 tons, tá? Não muitos também. Não encher de tom o teu personagem, vai ficar um carnaval. E outra, existe uma regra das figuras geométricas, isso pode ajudar você na hora de criar seus personagens. Não que seja um padrão, mas você pode adaptar isso, mas é bom que você tenha isso em mente. Personagens mais fofos, personagens mais meigos, mais bondosos, inocentes, eles tendem a ter traços mais redondos, né? Eles tendem a ter traços mais fofos, mais bonitos mesmo. Personagens mais confiantes, mais carismáticos, que parecem ser mais bondosos ou heróicos, sabe? Assim, eles são mais quadrados. Pensa muito no Superman. Um cara bem quadrado, mas um cara que você olha e fala, pô, esse maluco aí, eu consigo confiar. E personagens mais triangulares, eles tendem a ser aqueles personagens mais carrancudos, mais nervosos, mais bravos, ou até vilanescos e tudo mais. Porém, você pode trabalhar isso aí e, como eu falei, subverter a expectativa de quem tá lendo. Por exemplo, o Majin Buu. Eu gosto muito de usar os exemplos do Akira Toriyama aqui, porque ele é um gênio da criação de personagem. E ele faz isso de uma maneira muito simples e muito eficaz.
Então Majin Buu, ele é um vilão, mas ele é todo redondo, até as formas malignas mesmo dele, ainda é tudo muito redondo. Então ele subverte essa parada, ele causa essa quebra. Você olha um personagem que aparentemente poderia ser fofo, ou bondoso, ou engraçadinho e tal, mas na verdade ele é vilão, sabe? Quebra, tem uma distância, então é muito interessante você ficar de olho nisso também, na hora de criar seus personagens. Agora, o que você não deve fazer de jeito nenhum nos seus personagens é o uso de cachecol e colete! E eu falo isso pra vocês porque eu já fiz isso. Tá aí, ó, a prova, ó, o crime aí. Cara, esse negócio de botar um cachecol, botar um colete no teu personagem, já tá em desuso há muito tempo. Porque quando você põe um cachecol, automaticamente já soa algo estiloso, algo interessante, algo misterioso, algo muito da hora, sabe? Quando você coloca um colete e uma roupa da hora, visualmente parece legal. Mas eu vou falar pra vocês que isso é um design tosco, é um design clichê, é um design repetitivo, é um design que você não precisa fazer isso. Agora, se tiver um propósito dentro da tua história, o uso do cachecol, aí tudo bem. Mas se é só pra parecer estiloso, mano, tem outras formas de parecer estiloso que botar um cachecol no teu personagem. Então, não faça isso. Cara, tem muitas outras coisas que eu posso trazer sobre a criação de personagem, que eu pretendo trazer no futuro. E vocês podem deixar nos comentários como vocês pensam seus personagens, como vocês criam, elaboram eles. Cara, vai ser muito legal saber o método de como vocês pensam, porque isso enriquece o vídeo, enriquece a discussão, outras pessoas podem vir ver o vídeo e depois ler os comentários e aprender mais ainda. Cara, eu falo pra vocês, eu aprendi muito já com vocês nesse tempo que a gente tá aqui no canal, coisas que eu já tô mudando em mim mesmo, na minha própria arte, e não é aquela coisa de tipo, mas você não pode ouvir só o que os outros falam, senão você vai perder tua originalidade. Não, muito pelo contrário, eu acredito que se tem alguém que pode me trazer um conhecimento, pode agregar muito, eu vou crescer como artista, eu vou aprender, eu vou pensar em coisas que eu não tinha pensado antes. E é muito importante isso. Aqui a gente cresce junto. Eu falo que eu sei, vocês nos comentários falam que vocês sabem, e as pessoas em geral podem vir assistir o vídeo, ler os comentários, e a gente vai crescendo e interagindo junto. Essa é a ideia. Quando eu faço os vídeos e falo sobre o Fall Dragon, e agora eu vou mudar tudo, é realmente contando a minha jornada até esse mangá sair. Vai ser legal porque o mangá vai sair mais rápido. Ele vai ser um capítulo menor. Antes seria tipo 70 páginas. Agora vai ser algo entre 30 e poucos, no máximo 40 páginas ali. Eu tô tentando me distanciar e cortar o cordão umbilical, coisa que o Narrativando falou pra mim. Então eu tô tentando fazer isso. Pra criar uma história mais original, uma história mais interessante, uma história que seja coesa. O universo, tudo não mudou. Apenas como eu vou iniciar essa jornada que tá mudando. E compartilhar tudo isso com vocês tem sido muito legal. Vocês têm enriquecido muito nos comentários. Agregado demais, muito obrigado mesmo. Agora nós vamos começar a nossa jornada de mudar o traço, melhorar o traço, desenvolver um traço mais da hora, mais próximo ao Japão. Eu já tô fazendo isso e muitas coisas que eu vou estudar, que eu separei já material para eu estudar. Esse mês vai ser intensivo, de janeiro vai ser intensivo, vai ser muito legal, vou documentar isso tudo e vocês vão ver tudo isso aqui no canal. Então se você não é inscrito, já se inscreve. Se você tá chegando aqui de paraquedas, deixa o like, se inscreve aí pra ajudar a gente. Estamos quase batendo 5 mil inscritos, cara. E estamos perto de monetizar, vai ser muito bom isso. Muita coisa vai vir pra agora em janeiro. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá. Eu tô seguindo todo mundo de volta, mas é aquele negócio. Se você quer me mandar uma mensagem, espera eu te seguir de novo, porque daí você me manda uma mensagem pra aparecer pra mim, porque meu Instagram tá bugado, eu tô tentando resolver com o pessoal lá do suporte, mas não tô conseguindo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Você vai desenhando daí e eu vou desenhando daqui, e não vamos parar, galera, até encontrar o mangá perfeito. Falou!